Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer um delicioso sonho salgado. E o recheio você pode escolher qualquer um de sua preferência. E para você não errar na receita do sonho salgado, observe todas as dicas e todos os segredinhos. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. Eu quero agradecer aos membros que contribuíram para que esse vídeo fosse ao ar. O seu nome está na descrição desse vídeo. E agora vamos para o passo a passo da nossa receita fácil e rápida. Para a massa do sonho salgado, vamos precisar de um ovo de 65 gramas. Aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Uma colher de sopa de açúcar, que equivale a 15 gramas de açúcar. Uma colher rasa de sal, que equivale a 5 gramas de sal, 60 ml de óleo e aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos precisar também de 300 ml de leite e ele está em temperatura ambiente. Pessoal, escreva essa dica aí no seu caderninho. A textura da massa depende do tamanho do ovo. Eu usei um ovo que estava pesando 65 gramas. Então, se não der o ponto da massa com 600 gramas de farinha de trigo, eu vou colocar um pouquinho mais, 10 gramas ou 15 gramas. Então, isso depende muito. A massa aqui já deu ponto e eu não precisei colocar mais farinha de trigo. Agora, eu vou passar um pouco de margarina em minhas mãos e vou sovar a massa entre 15 a 20 minutos. Depois que eu sovar essa massa, eu já vou rechear os sonhos salgados. Eu não preciso deixar essa massa descansar. E o recheio, você pode escolher qualquer um de sua preferência. Aqui eu tenho 4 sabores. O primeiro é presunto e queijo. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo e 100 gramas de presunto. Eu passei no processador. Aqui eu tenho o recheio de frango, cozido e desfiado, e você pode temperar com o tempero de sua preferência. Se você quiser saber como eu fiz esse recheio, eu vou deixar o link para vocês. Esse recheio aqui é o mesmo recheio das coxinhas coloridas para a festa. Aqui eu tenho 100 gramas de linguiça calabresa e 100 gramas de queijo mussarela. E esse recheio aqui, eu tenho 100 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de queijo provolone. E eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho. Se você não tiver o processador, você pode passar o queijo no lado mais grosso do ralador. Esse queijo aqui é o queijo provolone, é um queijo defumado e eu passei ele aqui, ó, no lado mais grosso do ralador. Por que eu estou lhe falando isso? Porque eu não quero que você deixe de fazer só porque você não tem um processador. A dica aqui é a seguinte: compre o queijo assim, em pedaços, não compre em fatias, porque não fica legal para você passar aqui. Observe que o queijo provolone, ele é um pedaço inteiro, então eu passei ele aqui, ó, só para mostrar para vocês que dá super certo. Então, você pode passar o queijo, a calabresa, o presunto, tudo aqui no lado mais grosso do ralador. Lembrando que você tem que comprar o queijo assim, em pedaços, nunca em fatias, tá bom? Pessoal, por trás de toda a produção, existem as dicas e os segredos. E eu não quero que você deixe de fazer essa receita, porque ela é assim maravilhosa, ela é muito prática. Aqui as porções que eu vou pesar é de 25 gramas. Se você for pesar para a lanchonete, a porção é de 100 gramas. Pessoal, em todos os recheios, eu vou colocar uma porção de requeijão cremoso. Requeijão cremoso, tá vendo? E a marca, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Esse daqui eu tenho um pouco ainda, é o creme X, que é um queijo cremoso também. Aqui eu vou misturar os dois queijos, porque eu quero que ele fique bem suculento. Eu quero que você escreva uma dica no seu caderninho aí. Esse daqui ele já está recheado e observe o fundo aqui, olha só. Eu dei uma voltinha aqui. E esse é o grande segredo para você fritar o sonho salgado e ele não encharcar de óleo. Então, observe o passo a passo. E você, já deixou o meu like? Não se esqueça de deixar o meu like e de comentar no vídeo.
Olha só, observe que ele já uniu aqui. Aí você vai fechar essa outra parte aqui, essa outra parte, tá vendo? Essa daqui você vai trazer para o meio, essa outra, outra e outra. Observe que ele tá uma trouxinha, né? Aí você vai pegar essa pontinha aqui e vai rodar assim, ó. Pronto. Aqui você pode fritar, que ele não vai encharcar de óleo. Eu vou modelar outro. Aí você pode me perguntar aí nos comentários, e pode assar, Edva? Sim, pode assar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O passo a passo é o mesmo. O sonho que vocês vão assistir é sonho doce, mas é o mesmo passo a passo para assar, tá bom? Essa forma aqui eu coloquei apenas um pouco de farinha de trigo, tá? Isso daqui vai facilitar muito para a nossa fritura. Quando você for colocar os sonhos, coloque um distante do outro, no mínimo 3 a 2 dedos. Pessoal, vou usar uma técnica aqui, que é uma técnica que você pode adiantar a sua produção. Mas se você quiser fritar no mesmo dia, desse jeito que está aqui, você vai deixar descansar dentro do forno desligado entre 20 a 25 minutos. Isso depende muito da temperatura de região para região. Tem cidades que com 10 minutos a massa aqui já fermentou, ela já dobrou de tamanho. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o filme PVC e vou levar para a geladeira. Eu vou deixar fermentar na geladeira de um dia para o outro. Gente, fazer isso daqui adianta tanto a sua produção. Você pode fazer isso daqui pela manhã e só fritar ou assar à tarde. Também serve para assar, tá, pessoal? E eu amo, pessoal, essa massa. Essa é um tipo de massa que você pode fazer várias coisas com ela. Você pode fritar, você pode assar, você pode colocar o recheio de sua preferência e você pode congelar. E você também pode fazer essa técnica aqui, de modelar os salgados e só assar ou fritar no dia seguinte. E é isso que eu vou fazer, porque eu não quero que você se atrase na sua produção. Então, você tem que aprender todas as dicas e os segredinhos do canal Bistrô dos Salgados. Ah, outra coisa, aí você pode pensar aí, Edva, se eu fizer de manhã e colocar para fermentar dentro da geladeira, tranquilo. Você pode fazer isso. Uma dica que eu falei no vídeo anterior a esse. Se você for fazer com recheio assim, ó, ou de carne ou de frango, esse tomate aqui, ó, é tomate seco. Você tem que modelar com o tomate seco. Ou então não coloque nenhum tomate, porque o tomate, quando você colocar aqui, ó, o fundo, quando você for pegar para fritar ou para assar, vai estar úmido, mesmo que seja um tomate sem as sementes. Prontinho, pessoal, olha só, os nossos sonhos salgados já estão fermentados. Lembrando que eu coloquei para fermentar na geladeira de um dia para o outro. Por que que eu fiz isso? Para você ficar sabendo que você pode adiantar a sua produção. Olha só. Totalmente fermentados. E aqui, ó, olha só para isso, pessoal. E eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho. Quando você receber uma encomenda de 50 sonhos, ou de 50 salgados, ou 100 de salgados, nunca faça aquela quantidade certinha, né? 100 unidades, 50 unidades. Faça mais. Trabalhe com uma margem de segurança. Faça 110, 105. Você não vai colocar 10 a mais para o cliente ou 5 a mais. Se você quiser colocar 1 ou 2, tudo bem, porque sempre tem aquele cliente que a gente gosta de agradar, né? Que eles são bem fiéis. Mas ninguém aqui é robô e em uma produção pode acontecer isso, ó. Olha só como esse daqui ficou. Isso daqui, sabe o que é que vai acontecer? Quando eu fritar, essa casquinha aqui vai quebrar. Então, é bom que você tenha esse cuidado de trabalhar com uma margem de segurança. E agora eu vou fritar. E aqui tem outra dica para você escrever aí no seu caderninho. Quando você for pegar os sonhos salgados para fritar,
use um utensílio. Aqui eu tenho uma espátula e você vai pegar assim, ó, levemente. Não pegue de qualquer jeito não, tá bom? E uma outra coisa, quando eu for colocar para fritar, essa parte aqui eu vou colocar emborcada, porque esse lado aqui é o lado da emenda. Lembra que eu fechei? Então, colocando esse lado aqui para fritar primeiro, ele sela. Então, vamos lá para o passo a passo. Quando você for fritar o sonho salgado, ou até mesmo o sonho doce, você não pode fritar com o óleo muito quente, de jeito nenhum. Não pode ser com a temperatura de um óleo quente para fritar um pastel ou para fritar uma coxinha. Coloque um pedacinho da massa e observe. Se essa massa não subir logo, essa é a temperatura do óleo. Olha só. Tá vendo? Agora, se a massa subir, logo assim que você colocar, você vai ter que desligar o fogo para colocar o sonho. Então, anote essa dica aí no seu caderninho. Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho o queijo parmesão. E olha só como os nossos sonhos ficam. Aqui você tira um pouco o excesso e olha só. Eu vou partir aqui para que vocês possam ver por dentro como que fica. Olha só, pessoal. Gente do céu. E o cheiro aqui? Delícia, muito bom, delicioso. Quando você for organizar na bandeja para entregar ao seu cliente, use luvas. Se você receber uma encomenda do sonho salgado com mais de 2 ou 3 recheios, para identificar um do outro, porque como a massa é uma massa básica, você pode usar uma massa e aí colocar vários recheios, como eu acabei de ensinar aqui no vídeo. E você pode identificar os sabores usando pimenta biquinho, essa é um tipo de pimenta, pessoal, que não arde. Azeitona, aqui eu tenho azeitona verde, você pode também identificar com azeitona preta. E salsinha, você também pode identificar com queijo e presunto, você faz um rolinho pequenininho e coloca em cima. Aqui eu tenho palitos, espetos de bambu, você compra em lojas que vendem produtos para a festa. Vou fazer alguns aqui só para que vocês tenham a ideia aí. Espete a pimenta biquinho no palito. Você pode pegar uma folha de salsinha, uma folha de hortelã, qualquer uma folha aí, porque fica muito decorativo, fica um mimo. E você espeta. E fica assim, ó. Olha só, pessoal, um mimo, né? E aí você coloca nas bandejas. Quando você for espetar, não espete até o final desse jeito aqui não, ó, pessoal. Porque o sonho, ele não vai ficar em pé na bandeja. Então, você tem que deixar... Quando você sentir que parou, você já para ali. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!